Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem, espero que vocês estejam em casa e que fiquem em casa. Vamos ver se a gente consegue combater aí essa epidemia, essa pandemia, para que logo nós possamos continuar aí nossas vidas normais e voltar a assistir os jogos do Vasco. Foram vários laterais direitos dessa última década que eu coloquei no grupo do meu canal e para alguns outros grupos que eu sigo, para que essas pessoas votassem nesses jogadores. E eu vou trazer aqui a surpreendente lista dos jogadores que foram considerados piores por esses torcedores. Então, vamos lá. O primeiro da lista já me surpreendeu, não pela sua ruindade, né? Ele é ruim sim, mas eu pensei em nomes piores. Mas muitos dos torcedores elegeram como um dos piores laterais direitos do Vasco o Raul Cáceres, que passou por aqui tem pouco tempo. O Raul Cáceres acertou a vinda dele para o Vasco por empréstimo de 1 ano em janeiro de 2019. Bem, o Raul Cáceres, o início dele foi muito bom, né? O Vasco ele contratou na época o Cáceres e o Cláudio Wink, inclusive que esteve para votação. E o Cáceres, ele, assim como alguns jogadores no estadual, ele até que foi bem. Exemplo do próprio Lucas Mineiro, que era tido como, sei lá, ia ser o volante, entendeu? O Raul Cáceres, ele cruzava muito bem na área. Aliás, cruzar é uma das boas habilidades dele, dos laterais que vieram ultimamente, é o lateral que cruzava mais certinho na área. Mas ele era totalmente ineficiente na marcação. Ele era um jogador facilmente batido, até os times fracos do estadual conseguiam ganhar dele no corpo e na velocidade. E por ser um lateral fácil de ser passado, ele acabou deixando o lado direito do Vasco muito frágil. E a torcida começou a desgostar muito desse jogador. Tendo em vista que o Vasco contratou para esse ano o Raul Cáceres e o Cláudio Wink, a situação foi tão tenebrosa que o Pikachu voltou para a lateral direita e os dois foram para o banco. O Wink foi até afastado. Cáceres, pela Série A do Brasileirão, fez 7 partidas, não deu nenhuma assistência e não fez nenhum gol. Hoje o Raul Cáceres tem 28 anos e joga pelo Cerro Porteño. Enfim, é um lateral que não ajudou muita coisa, existia uma expectativa muito grande no futebol dele, principalmente porque o povo queria uma alternativa diferente ao Pikachu, mas acabou não acontecendo. Então, vida que segue. O próximo lateral é outro recente, Lennon, o sonho não acabou. Rapaz. Bem, o Lennon veio por empréstimo no dia 12 de junho de 2018 para dar uma solução à lateral direita do Vasco, que estava com um enorme problema. Ele deveria ser esse jogador que ia trazer o desafogo e tornar a lateral direita do Vasco muito mais forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Lennon, ele é um jogador que veio da base do Flamengo, né? Um jogador que veio da base do rival. E antes de vir para o Vasco, ele já tinha passado por Duque de Caxias, Náutico, Macaé, Cabo Friense e Guarani. Esse era o status do cara que estava vindo para ser a solução da lateral direita do Vasco. Bem, o Lennon foi mais uma daquelas contratações que é para dar raiva, né? Ele chegou, não conseguiu estrear logo, porque assim que ele chegou ele se lesionou, entendeu? Então ele ficou um tempão para estrear, tipo, o cara veio para ser a solução do lado direito do Vasco. Aí ele chega e não estreia porque ele está lesionado, tendo em vista o histórico estrondoso de futebol que ele tinha. Nível de gestão, ó, mesmo o fator lesão atrapalhando, o Lennon não teve uma boa passagem pelo Vasco. Tá certo que ele fez poucos jogos. Eu sinceramente nem acho tão justo assim ele estar nessa lista. Mas a voz do povo é a voz de Deus, né? Ele não era um jogador muito bom, mas em vista dos outros jogadores ele fez poucos jogos. Mas não foram jogos brilhantes mesmo assim. Era um lateral meia boca, gente. Ele era mais ou menos atacando, era mais ou menos defendendo, e é isso aí. Recentemente, o Lennon assinou o Vasco na Justiça cobrando algo em torno de R$156 mil. O valor é referente a salário de dezembro de 2018, verbas rescisórias, 7 meses de FGTS não depositados e multa pelo artigo 477 da CLT. Ah, Campelo, ó. Enfim. Pelo Vasco na Série A, o Lennon fez 9 jogos sem nenhum gol e nenhuma assistência. Hoje o Lennon tem 29 anos e joga pelo Cuiabá. Ok, o Lennon foi ruim, né? Mas ele veio para substituir alguém que não estava tão bom. E esse é o nosso próximo nome da lista. Abrindo o nosso pódio, né? O Rafael Galhardo é um dos laterais direitos que o povo mais odeia. Rafael Galhardo assinou um contrato definitivo com o Vasco em 11 de janeiro de 2018. E o Rafael Galhardo é outro jogador que veio da base do Flamengo. A gente já começa a ver aí
um padrão, né? Um padrão de ruindade. Tudo que eu falei do Cáceres e do Leno, pega isso e, sei lá, potencializa pro ruim. É o Rafael Galhardo. O Rafael Galhardo, ele atacava mal, ele defendia mal, era um jogador lento, era um jogador desatento, era um jogador que não cumpria bem sua função dentro de campo e irritava demais a torcida. O Rafael Galhardo, ele tinha uma única boa qualidade, a batida de bola parada. Era um cara que tinha uma bola parada diferenciada, mas era só isso. Entendeu? O cara, ele não fazia quase nada em campo. Se você colocasse um Cone no lado direito, o Cone dava mais conta do recado do que o Rafael Galhardo. Foi um lateral extremamente ruim que o Vasco contratou e por definitivo, e fez ainda um contrato longo, mais uma boa aí para a gestão. Bem, o Rafael Galhardo em 2019 acabou sendo emprestado para o Grêmio, sendo que o Grêmio, depois do fim do contrato, não quis a renovação e devolveu ele para o Vasco. O Rafael Galhardo fez ao todo 13 partidas pelo Vasco sem nenhum gol e nenhuma assistência. Hoje o Rafael Galhardo tem 28 anos e ainda tem contrato com o Vasco ativo, está treinando em separado, o contrato dele vai até janeiro de 2021. Parabéns aos envolvidos! Bem, o próximo nome da lista é o André Rocha, que fica com a nossa medalha de prata. O jogador foi contratado no dia 7 de janeiro de 2014, um contrato de 1 ano, que foi um ano difícil para o torcedor, não só pela situação do Vasco, mas também por ver essa pérola em campo. O André Rocha é aquele tipo de jogador que faz a torcida passar raiva, tá ligado? Ele não é só ruim, como perde lances bobos, aqueles lances que você fica bolado pelo cara errar. Esse era o tipo de jogador que ele era. Era um jogador que ele não tinha um bom porte para defender, era um jogador que, apesar de alto, não era rápido e ele sempre ia muito à frente, deixava uma avenida atrás. Sendo que ele não era um jogador bom ofensivamente, então nem adiantava ele se adiantar tanto no campo. Adiantava. Então, vocês entenderam. É de fato um dos piores laterais direitos que passou por aqui durante essa década, né? Dos nomes que surgiram até agora, exceto o Galhardo, esse é um dos que eu concordo 100%. Você tem que ver que, diferente dos outros jogadores, o André Rocha ele jogou a Série B pelo Vasco. Ele jogou uma competição que tinha um nível muito menor. E mesmo assim ele não conseguiu fazer nenhum gol e dar nenhuma assistência na Série B do campeonato. Esse é o nível do jogador que foi contratado para ser titular da lateral direita do Vasco. Bem, com a nossa medalha de ouro nós temos o Ney! Tentou cruzamento para o Forlan, subiu o Ney! Gol! Rapaz, o Ney, falta de saudade, né? Em 24 de janeiro de 2013, o Ney acertou sua vinda em definitiva para o Vasco. O jogador tinha lá um problema para acertar sua continuidade no Internacional. Infelizmente para nós, o Internacional não fez questão de que ele ficasse e ele acabou vindo para o Vasco, para a nossa não alegria. A maior lembrança que eu tenho do Ney, a mais fresca, foi um gol contra que ele fez justamente a favor do Inter. Se você olhar a posição, a inclinação da cabeça, todo o movimento, plasticamente é um gol lindo. Pena que foi contra. Não só pelo gol contra que ele fez, né? O Ney ele colecionou partidas tenebrosas pelo Vasco. Pega todos esses jogadores que eu listei até agora e ele faz de ruim tudo que esses jogadores fazem. Tudo que eles são ruins, o Ney é pior. Ele não tinha uma característica ofensiva muito grande, mas ele era um lateral que dava mais prioridade para marcação. O que eu acho bom, eu gosto desse tipo de lateral, que marca melhor. Mas mesmo assim não adiantava, porque ele não sabia marcar. Ele era muito atabalhoado, apesar dele tentar se impor no físico, na força. Ele sempre estava atrasado nas jogadas, era um jogador que era facilmente driblado, facilmente passado. Foi um terror ver o Ney ali na lateral direita do Vasco. E sem dúvida, dessa última década, foi o pior lateral direito que passou por ali. O jogador foi tenebroso, foi um jogador ridículo. Não sei por que trouxeram esse cara. Ele não ajudou em nada e atrapalhou muito, sinceramente. Ah, diretoria, cada uma, hein? Cada uma. É cada pepino que a gente tem que aturar nesse time. É cada jogador ruim que, meu Deus do céu, de onde conseguem sair tantas ruindades? De onde sai tanto demônio? Bem, o Ney fez 12 partidas pela Série A no Vasco e não teve nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. O jogador atualmente está com 34 anos e aposentado do futebol. Não sei se ele se aposentou ou o futebol aposentou ele. Tentou cruzamento para o Forlan, subiu o Ney! Gol!
Enfim, essas foram as pérolas que rolaram por aqui. Quais nomes você concorda? Quais você discorda? Em quais vocês acham que devem estar aqui? Quem é o pior lateral direito do Vasco para você? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá ok? Bem, se você quiser que essas listas continuem, se você quiser que eu faça alguma outra, comenta aí qual lista você quer que eu faça aqui para você, tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!